Salve pessoal, hoje eu gostaria de fazer a indicação de um site que eu acesso, que também é uma escola com diversos conteúdos didáticos sobre política, filosofia, religião, ciência. Todos os ângulos de perspectiva você vai achar conteúdo nesse site. Tudo aquilo que é importante e relevante você achará nesse site. O nome do site é Escola de Lúcifer, tá? E o link é cristolucifer.com.br. E hoje eu vou deixar aqui essa matéria, que foi uma matéria que eu escrevi, inspirada na matéria do irmão Delo, que fez uma matéria falando sobre os 7 países que tem mais água no mundo. Um desses países, né, e o que mais tem água, que está em primeiro lugar, é o Brasil. Então eu me inspirei e fiz essa matéria reunindo alguns dados, inclusive essa matéria do irmão Delo, e linkando com questões políticas, né, de privatizações e sobre a estatização da água, que é um componente importantíssimo para a nossa sobrevivência e para qualquer desenvolvimento que haja no mundo, né, seja tecnológico ou científico, na área da medicina, enfim, tudo contém água, né? Tudo necessita de água para ser criado. Inclusive o nosso corpo, né? Ele contém 70% de água. Então, assim, nós basicamente somos feitos de água, né? E entender isso é importante para ver o tamanho da riqueza que o Brasil tem e que está sendo roubada. O que a maioria das pessoas não entende é que com a privatização de uma empresa de tratamento de água ou de energia que usa, né, a água como matéria-prima, por exemplo, você também acaba vendendo a água junto. Então, consequentemente, você está entregando esse poder, que é um grande poder, né, de matéria-prima, para, na maioria dos casos, estrangeiros, porque quando você coloca uma estatal para a venda, o mercado internacional inteiro se agita, e não é à toa. Então, assim, para a gente não dar lucro, para a gente não funciona, mas o mercado internacional fica desesperado de feliz quando sequer há a cogitação de uma privatização de uma empresa brasileira. Então, assim, a gente precisa rever isso e tentar entender por que com a gente não funciona e por que com eles funcionam, né? E que não é entregando as nossas riquezas que a gente vai resolver esse problema. Pelo contrário, a gente só está se colocando numa situação vulnerável, porque o que dá soberania para um país é justamente o seu território, a sua riqueza, a sua mão de obra jovem, e por aí vai. Então, é preciso compreender que não é entregando as nossas riquezas que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Pelo contrário, é como se você tivesse uma empresa que sustenta a sua casa e aí você vende a empresa e mais cedo ou mais tarde aquele dinheiro, que é um papel, porque você entregou a riqueza de fato, que era o que produzia o papel, esse dinheiro vai acabar e aí você vai fazer como para manter, né, as suas contas pagas? Geralmente, no caso de um país, é através de impostos, do aumento de impostos. Então, não faz sentido a gente ficar criando estatais e vendendo essas estatais. A gente só está favorecendo a estrangeiros, porque a gente constrói uma estatal, é todo um investimento, né? Tem todos os recursos naturais ali atrelados, toda a mão de obra atrelada. E aí, quando aquela estatal ela tá prontinha para produzir e para, mesmo que não lucre, pelo menos abastecer ali a população local, a gente vende a preço de banana para uma empresa que vai, para um empresário que vai comprar aquela empresa, vai lucrar, vai levar o lucro para fora, vai favorecer o seu próprio país, porque ele não vai deixar de favorecer o seu país para favorecer um povo que ele nem conhece, e que se faltar diante de uma situação, como eu coloquei na matéria aqui que eu escrevi, diante de uma situação de falta de água, seja por aquecimento global, uma guerra, uma pandemia, como a gente pôde presenciar agora, faltar água, você acha que esses países vão deixar, esses empresários vão deixar de levar a água para o país deles ou eles vão fornecer para a gente? Obviamente que eles vão preferir levar para o país deles, onde é o povo deles, né? Onde é a cultura deles e onde eles mais amam.
Então é uma coisa meio que óbvia, né? Recentemente lá no sul, em Curitiba, a empresa que fornecia, né, a água, que abastecia a água no estado, vendeu, foi privatizada e em decorrência disso começou a ter a falta de água, sendo que lá eles têm uma nascente de água. Então, como assim? Sempre teve água e aí depois que privatizou começou a faltar água, mesmo tendo uma nascente, entende? Então, assim, o que só prova que a única coisa que está acontecendo com as privatizações é que nós estamos trocando a nossa riqueza real por um papel que outro país imprime. A gente está entregando uma riqueza que é o que de fato nos mantém vivos por papel, que diante de uma guerra, que diante de uma quebra do sistema, esse papel vai virar nada e a gente vai ter entregado aquilo que nos manteria vivos, aquilo que nos faria criar qualquer coisa, entende? Porque tudo é criado com água, desde a nossa sobrevivência mínima, dos animais, da natureza, do meio ambiente que nos cerca, como também a indústria utiliza muito a água, né? Então, eu deixo essa reflexão aí para a gente pensar, né? Se é uma boa ideia mesmo a gente tá privatizando as nossas empresas, né? Depois de tantos esforços, né, para mantê-las até então, ou se a gente deve lutar pela uma melhor administração, se for o caso punir, prender, né, casos de corrupção. Mas sendo uma empresa estatal, a gente pelo menos pode lutar, pode brigar, pode fazer manifestação, né? Para que se mude ali a administração. Agora, se a gente vender, se virar uma propriedade privada, ninguém vai querer o Estado se metendo na propriedade alheia, né? Isso seria chamado de ditadura. Então, não é melhor que a gente tome conta, administre melhor as nossas riquezas, para que a gente não precise privatizar e não fique à mercê dos interesses de um empresário de outro país, um estrangeiro, né? Mas só que a gente resolva os nossos problemas internamente. Então, o que eu sugiro, né? Inclusive nesse site que eu indiquei para vocês, né? Vocês vão achar lá, tem diversas matérias sobre política, economia, ciência. Vocês verão também o link para o site congressoonline.org, eu vou colocar aqui para vocês verem, que é um movimento, né? Que é um projeto político que tem por objetivo colocar uma cadeira na Câmara de forma virtual, onde o povo possa votar, vetar e indicar projetos de leis, né? Dentro da Câmara, diretamente virtualmente, através de um computador, como se fosse uma plataforma onde aquele projeto que você concorda, você dá um curte, e o projeto que você não concorda, você dá um dislike ali e rejeita aquele projeto, ou até mesmo se o político ali que você votou, né, ele aprovou algum projeto que vai contra os interesses do país, a gente pode derrubar, não só derrubar, vetar, como a gente pode derrubar esse político que agiu como um traidor da pátria, né? E é isso, pessoal. Então, eu peço que vocês acessem aí o site, esse é o Congresso Online, ó, vocês podem acessar aqui na home, tem diversas matérias, não, aliás, aqui em últimas, tá? Tem diversas matérias atualizadas explicando vários ângulos da política do movimento, né? A perspectiva, né, de diversas questões políticas que só aqui você encontrará de uma forma única, assim, né? E muito especial, que de fato que se o povo entender que é a união, né, que resolve as questões políticas do nosso país, ele não vai hesitar em não só se unir, como lutar para implementar o congressoonline.org no Brasil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por ter acompanhado o vídeo até aqui. Luz para nós.